Aqui está a tradução completa do texto para o português. Brasil, mantendo fielmente o conteúdo e o tom dramático da narrativa. O que deveria ter sido uma consulta médica tranquila se transforma em um momento de violência pública. Quando uma amante ousa estapear uma mulher grávida dentro de uma clínica privada, acreditando que o poder e o dinheiro enterrarão a verdade, o que ela não sabe é que, atrás de um vidro espelhado, está a verdadeira dona da clínica. Uma mulher que desapareceu há 15 anos e está prestes a reivindicar sua filha. Isto não é apenas um escândalo, é uma colisão de abuso, identidades ocultas e mudança de autoridade em tempo real. E as consequências chegarão muito além das paredes daquela clínica. Fiquem conosco, porque a justiça que se segue é precisa, inevitável e nada parecida com o que eles esperavam. Digam-nos quando estiverem ouvindo e de onde estão assistindo. Deixem um comentário abaixo, adoraríamos ouvir vocês. A clínica privada parecia mais fria do que o habitual, embora a temperatura fosse cuidadosamente regulada. Luzes brancas refletiam no chão polido e nas paredes de vidro, criando uma calma estéril destinada a tranquilizar os pacientes. O cheiro leve de desinfetante pairava no ar, penetrante e limpo. Tudo na sala sugeria ordem, controle e segurança, mas um mal-estar pressionava silenciosamente contra o silêncio. Helena Ward estava sentada na cadeira de exame, seu vestido de maternidade azul céu claro, caindo solto sobre sua barriga arredondada. O tecido era macio e sem rugas, intocado pelo uso, como se fosse destinado a protegê-la tanto quanto a confortá-la. Uma mão repousava sobre seu estômago sem pensar, um reflexo nascido de meses de instinto. Sua respiração era superficial, seus olhos fixos na parede distante, enquanto esperava a continuação do exame de rotina. Por um momento, a clínica estava imóvel, sem vozes alteradas, sem passos apressados, apenas o zumbido baixo do equipamento médico atrás das paredes. A quietude parecia frágil, como se pudesse quebrar a menor interrupção. Helena moveu-se ligeiramente, tentando aliviar a tensão nos ombros, sem saber que a calma já estava prestes a se estilhaçar. A porta se abriu sem aviso. Vivian Cole entrou com confiança deliberada. Seu vestido cor de vinho tinto aderia firmemente à sua figura, um contraste gritante com os tons pálidos da clínica. Saltos altos clicaram uma vez contra o chão antes de parar. Seus olhos examinaram a sala e pousaram em Helena com desdém aberto, seus lábios se curvando em um sorriso leve e desprezível. Ela falou antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir. Sua voz era suave, mas carregada de zombaria, cada palavra mirada como uma agulha. Ela fez um comentário sobre a gravidez, sobre o quão inconveniente era, sobre o quão absurdo parecia. Helena estar sentada ali como se ainda importasse. O insulto foi claro, intencional e destinado a ferir. Helena mal teve tempo de processar as palavras. Sua boca se abriu ligeiramente, como se fosse responder ou se levantar, mas nenhum som saiu. O momento passou rápido demais para pensar. Vivian levantou a mão. O tapa acertou com força o rosto de Helena. O som agudo e inconfundível ecoou pela sala fechada. O ruído cortou a quietude estéril, como vidro quebrando. Por uma fração de segundo, tudo congelou. O corpo de Helena balançou. Ela instintivamente buscou a borda da mesa de exame, seus dedos agarrando-a firmemente para se manter de pé. A dor explodiu em sua bochecha, mas sua atenção correu imediatamente para dentro. Seu estômago se contraiu enquanto ela trazia ambos os braços para mais perto, protegendo seu filho, ainda não nascido com cada grama de sua força.
Sua respiração veio rápida e irregular. O medo surgiu sob o choque, cru e avassalador, mas ela não gritou. Seus olhos se encheram de lágrimas, que ela não deixou cair. A enfermeira, Lily Tran, estava a alguns passos de distância, suas mãos congeladas no meio do movimento. Seu rosto perdeu a cor enquanto ela olhava para a cena incrédula. Ela queria se mover, dizer algo, mas seu corpo se recusava a obedecer. A autoridade do momento a pressionou ao silêncio. Vivian endireitou a postura, baixando a mão como se nada extraordinário tivesse acontecido. Não houve pedido de desculpas, nem hesitação, nem mesmo um olhar de arrependimento. Ela olhou para baixo, para Helena, com fria satisfação, como se o ato tivesse sido justificado, até necessário. Acima delas, uma pequena luz vermelha piscava constantemente. A câmera de segurança montada no teto continuava a gravar, sua lente sem piscar. Cada movimento, cada expressão, cada segundo estava sendo capturado sem julgamento ou interrupção. Fora da sala de exame, além da parede de vidro, um corredor se estendia silenciosamente. Embutido na parede havia um espelho falso, vidro unidirecional, projetado para observação sem intrusão. Atrás dele estava uma mulher na casa dos 50 anos, sua presença despercebida por aqueles lá dentro. Ela não se moveu quando o tapa ocorreu. Seu corpo endureceu, mas seus pés permaneceram plantados, seus olhos travados no rosto de Helena, absorvendo cada detalhe, cada linha, cada traço familiar. O reconhecimento a atingiu como um soco no peito. Sua mão se fechou em um punho ao lado do corpo, unhas cravando na pele. Ela sentiu um aperto na garganta, memórias surgindo sem serem chamadas. 15 anos desapareceram num instante, enquanto sua mente retornava a uma noite cheia de perda e perguntas sem resposta. Um nome formou-se silenciosamente em seus lábios, um que ela não pronunciava em voz alta há anos. Ela sussurrou agora, mal um sopro, não ouvido por mais ninguém. Dentro da sala, Vivian se virou, como se o assunto estivesse resolvido. Ela ajustou a alça do vestido e lançou um olhar desdenhoso por cima do ombro. Em sua mente, o confronto havia acabado. Ela acreditava ter afirmado seu lugar e reforçado seu domínio. Helena permaneceu de pé, as costas pressionadas contra a mesa, as mãos ainda protegendo o estômago. A ardência em seu rosto pulsava, mas uma dor mais profunda se instalou em seu peito. Confusão, humilhação e medo se entrelaçaram, deixando-a incapaz de falar. Atrás do vidro, a mulher continuava a assistir. Sua expressão endureceu à medida que a emoção dava lugar à determinação. Ela não deu um passo à frente. Ela não soou o alarme. Ainda não. Ela ficou exatamente onde estava, invisível e silenciosa, enquanto uma decisão tomava forma dentro dela. Era uma decisão que não seria revertida. A mulher permaneceu onde estava, parada atrás do espelho falso, seu reflexo fraco contra as luzes do corredor. Ela não recuou e não desviou o olhar. Seus olhos permaneceram fixos em Helena, como se qualquer movimento pudesse fazer a imagem à sua frente desaparecer. O tempo parecia desacelerar, esticando os segundos em algo mais pesado e deliberado. Seu olhar traçou cada detalhe do rosto de Helena. A curva de sua bochecha, o formato familiar de seus olhos, a tensão contida em sua mandíbula. Havia algo naquele rosto que se recusava a ser descartado como coincidência. Seu coração começou a bater forte, não de medo, mas com um reconhecimento que abria caminho através de anos de silêncio. Então, ela viu. Uma pequena marca no pulso de Helena, mal visível sob a manga macia do vestido azul céu claro.
uma forma pálida e tênue que outrora fora o foco de inúmeros olhares preocupados e garantias sussurradas. A respiração da mulher travou bruscamente em seu peito. Seu corpo endureceu enquanto a visão a puxava de volta no tempo. Memórias inundaram sem piedade. Ela se lembrou da chuva batendo nas janelas e do cheiro de tecido úmido. Ela se lembrou do peso de um recém-nascido pressionado contra seu peito, quente e frágil, e do terror que se seguiu quando o mundo desmoronou em caos. Vozes gritando, portas fechando. Uma criança tirada de seus braços em uma única noite que nunca parou de se repetir em sua mente. 15 anos desapareceram num instante. Seus dedos tremiam ao lado do corpo. Por um momento, ela temeu perder o controle, que a emoção a forçasse a agir rápido demais. Ela fechou os olhos brevemente e respirou fundo, forçando-se a manter os pés no chão. Ela não podia se dar ao luxo de um erro agora. Quando abriu os olhos novamente, Helena ainda estava lá, sentada instavelmente dentro da sala de exame. A mulher observava cada movimento dela com uma intensidade dolorosa. Ela notou a maneira como Helena se portava, protetora e cautelosa, o mesmo instinto que ela mesma possuíra um dia. Uma enfermeira passou perto, segurando uma fina pasta médica. Os olhos da mulher caíram sobre ela sem pensar. Ela estendeu a mão e a aceitou, seus movimentos suaves e praticados. A pasta parecia mais pesada do que deveria. Ela olhou para baixo. O nome estava impresso claramente na página superior. Helena Ward. Seu pulso disparou. Ela examinou a linha abaixo, lendo a data de nascimento. Batia perfeitamente. Não restava dúvida, nenhum espaço para negação. Cada peça se encaixava com clareza devastadora. Ela inalou profundamente, firmando-se. A emoção ameaçava dominá-la, mas ela a pressionou para baixo, enterrando-a sob anos de disciplina e contenção. Este não era o momento para lágrimas ou perguntas. Este era o momento para controle. Ela não entrou na sala. Ainda não. Ela se virou ligeiramente e levantou a mão em um gesto sutil. Um membro da equipe de segurança próximo notou imediatamente e parou, aguardando instruções. Sem uma palavra, ela sinalizou para o corredor e depois para as portas de acesso. A área deveria ser trancada. Silenciosamente, eficientemente, a equipe obedeceu. Portas ao longo do corredor foram trancadas. O movimento diminuiu. Depois parou. Ninguém tinha permissão para deixar a área imediata da clínica. A mudança foi sutil, mas deliberada. Ela voltou sua atenção para os monitores de teto alinhados no corredor. As pequenas telas mostravam diferentes ângulos da clínica, incluindo a sala de exame onde o tapa ocorrera. Ela apontou para eles. Todos os dados das câmeras deveriam ser preservados. Cada segundo, ninguém questionou sua autoridade. As ordens foram cumpridas sem hesitação. As luzes vermelhas de gravação permaneceram firmes, ininterruptas, enquanto o sistema continuava a capturar tudo. Dentro da sala, Helena foi guiada gentilmente para uma cadeira próxima. A enfermeira falava suavemente com ela, mas a mulher atrás do vidro não conseguia ouvir as palavras. Ela podia ver a maneira como os ombros de Helena tremiam, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Não havia som de protesto, nem raiva, apenas tristeza silenciosa. O peito da mulher apertou dolorosamente. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro, impedindo-se de dar um passo à frente. Todo o instinto a incitava a correr para dentro, alcançar sua filha, puxá-la para perto e prometer que ela não estava mais sozinha. Mas o instinto tinha que esperar. A proteção vinha antes do conforto.
Ela sussurrou as palavras sem som, seus lábios mal se movendo. Eu te encontrei. A porta permaneceu fechada. Ela sabia porque não podia abri-la ainda. Havia muito em jogo. Um movimento errado poderia dar aos que estavam lá dentro uma chance de escapar da responsabilidade. Ela esperou 15 anos para que a verdade viesse à tona. Ela não permitiria que fosse destruída por impulso. Ela se virou do vidro, sua expressão composta mais uma vez. Qualquer um que a observasse agora veria apenas uma profissional controlada, calma e deliberada. Ninguém adivinharia a tempestade contida firmemente sob aquela superfície. Ela caminhou pelo corredor com passos medidos, já planejando as próximas ações. Os membros da equipe se endireitavam à medida que ela passava, sentindo uma mudança na atmosfera que ainda não conseguiam explicar. Telefones foram baixados, conversas pararam. Atrás dela, Helena estava sentada quieta, acreditando ter sido abandonada. Acreditando que ninguém tinha vindo em sua defesa, a mulher parou no final do corredor e permitiu-se um último olhar para trás através do vidro. Os olhos de Helena estavam baixos, suas mãos cruzadas protetoramente sobre o estômago. A imagem se gravou em sua memória. Em breve, mas não ainda. Ela virou as costas totalmente e continuou em frente, cada passo dado com propósito. A maquinaria da autoridade já estava em movimento, invisível, mas implacável. Decisões estavam sendo tomadas, sistemas alinhados e evidências garantidas. Helena não sabia, mas ela não estava mais sozinha. A porta permaneceu fechada, não como uma barreira, mas como uma promessa. Daniel Ward chegou sem urgência. A porta da clínica se abriu novamente, e sua presença alterou a sala imediatamente. Ele vestia um terno azul marinho escuro que lhe servia perfeitamente, nítido e controlado, como se nada no mundo pudesse alcançá-lo, a menos que ele permitisse. Seu rosto não mostrava preocupação, nem confusão, apenas uma calma distante, que parecia mais fria do que as luzes brancas acima. Vivian se moveu no momento em que o viu. Ela se aproximou e envolveu o braço no dele, reivindicando-o abertamente. Sua postura mudou também, endireitando-se com renovada confiança. Qualquer incerteza que tivesse permanecido na sala se dissolveu quando ela se encostou nele. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente, como se já tivesse vencido. Ela falou primeiro. Sua voz subiu apenas o suficiente para ser ouvida claramente, acusatória e afiada. Ela disse a ele que Helena estava exagerando, fingindo estar machucada, fazendo uma cena para ganhar simpatia. Ela descreveu o tapa como nada mais do que um mal-entendido, algo exagerado pela emoção e fraqueza. Daniel não olhou para Helena. Seus olhos passaram por ela brevemente, depois se afastaram novamente. Ele não perguntou se ela estava ferida. Ele não perguntou o que tinha acontecido. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que palavras. Quando ele finalmente olhou para o rosto dela, seu olhar pausou apenas o tempo suficiente para registrar a leve vermelhidão em sua bochecha. Não houve reação, nenhum aperto de mandíbula, nenhum lampejo de preocupação. Ele descartou isso com uma pequena expiração pelo nariz, como se fosse um inconveniente em vez de uma lesão. Ele falou calmamente, dizendo a todos que aquilo era um simples mal-entendido. Seu tom sugeria razão e autoridade, do tipo que encerrava discussões em vez de convidá-las. Ele insinuou que as emoções estavam à flor da pele e que nada sério havia ocorrido. Então ele voltou sua atenção totalmente para Helena. Ele disse que ela estava tornando a situação pior do que precisava ser. Ele disse que ela estava reagindo exageradamente, atraindo atenção onde não era necessário. Suas palavras eram medidas, mas cortantes,
cada uma colocando a culpa firmemente sobre os ombros dela. Atrás dele, Vivian sorriu. Era um sorriso pequeno, mal perceptível, mas carregava satisfação. Ela não o interrompeu, não precisava. Helena tentou falar. Sua voz tremia enquanto ela começava a explicar. Ela descreveu o que havia acontecido, as palavras saindo descompassadas enquanto lutava para se manter composta. Ela levantou a mão ligeiramente, gesticulando em direção ao rosto, depois instintivamente abaixou de volta para o estômago. Sua respiração era rasa, seu medo visível em cada movimento. Daniel a interrompeu antes que ela pudesse terminar. Ele levantou a mão levemente, não com raiva, mas em desprezo. Ele disse que não havia necessidade de mais discussão. Ele afirmou claramente que ninguém mais deveria se envolver em assuntos privados. Sua voz carregava autoridade, não deixando espaço para contestação. A enfermeira, Lily, estava por perto, com a cabeça baixa. Ela tinha visto tudo. Suas mãos estavam apertadas juntas, seus nós dos dedos pálidos. Ela queria falar, dizer algo, mas o peso da presença de Daniel a pressionava ao silêncio. Ela não disse nada. O ar na clínica engrossou. Ninguém se moveu. Ninguém falou. O ambiente estéril agora parecia opressivo, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. Daniel olhou ao redor da sala mais uma vez. Depois, emitiu uma instrução simples. Ele queria que o exame continuasse. Ele disse que não havia motivo para atrasar a consulta por algo tão trivial. O rosto de Helena perdeu a cor. Ela apertou o aperto sobre a barriga, seus dedos pressionando o tecido do vestido. Uma onda de tontura passou por ela, e ela engoliu em seco, tentando se firmar. O medo aumentou, misturando-se com a descrença. Ela percebeu então que estava sozinha naquela sala, cercada por pessoas que não a ajudariam. Daniel virou as costas para ela. Suas costas a encaravam totalmente agora, uma confirmação física da escolha que ele havia feito. Ele deu um passo ligeiramente mais perto de Vivian, fechando a distância entre eles. Ela permaneceu ao seu lado, o corpo angulado em direção a ele, segura em sua posição. Acima deles, a câmera continuava a gravar. A luz vermelha piscava constantemente, capturando cada momento. A chegada de Daniel, a acusação de Vivian, a tentativa de Helena de falar, a recusa dele em ouvir. Nada disso passou despercebido, embora ninguém na sala reconhecesse a testemunha silenciosa acima de suas cabeças. Atrás do vidro espelhado no corredor, a mulher observava. Ela não havia se movido de sua posição. Seus olhos seguiram Daniel desde o momento em que ele entrou, absorvendo sua postura, seu tom, a maneira como ele se alinhou com Vivian sem hesitação. Ela viu como ele ignorou Helena. Ela viu como ele descartou a dor dela com facilidade praticada. Sua expressão não mudou, mas algo endureceu por trás de seus olhos. Ela assistiu Helena lutar para permanecer de pé. Ela viu a maneira como Helena instintivamente protegia seu filho. Ela notou o silêncio da enfermeira, o desequilíbrio de poder, a crueldade silenciosa no comportamento de Daniel. Nada escapou à sua atenção. Quando Daniel virou as costas para Helena, a mandíbula da mulher se contraiu. Suas mãos permaneceram imóveis ao lado do corpo, mas sua determinação se aprofundou. Este não era um momento de confusão ou reação emocional. Este era um padrão, claramente revelado. A câmera capturou tudo. Daniel ficou firmemente com Vivian, sua escolha inconfundível. Ele não olhou para trás. Ele não reconsiderou. Naquele momento, ele se definiu completamente. Dentro da sala, o silêncio se estendeu, pesado e sufocante. Helena baixou o olhar, seus ombros tremendo.
A dor em seu rosto desapareceu em algo mais profundo, algo mais quieto. Uma compreensão se estabeleceu sobre ela, lenta e devastadora. Atrás do vidro, a mulher não desviou o olhar. Ela viu tudo. A voz de Vivian se elevou primeiro. Cortou a sala com volume deliberado, nítida e autoritária, como se ela pretendesse que todos os presentes a ouvissem. Ela falava rápido, com confiança, preenchendo o espaço com som e afirmando o controle pela pura força da presença. As paredes estéreis pareciam amplificar suas palavras, transformando cada frase em um desafio. Ela começou a se gabar. Falou de conexões que iam muito além da clínica, de favores devidos, de nomes que tinham peso em salas de reuniões e tribunais. Dinheiro entrava em seu discurso tão casualmente quanto o ar, tratado tanto como escudo quanto como arma. A implicação era inconfundível. Ela acreditava ser intocável. Daniel seguiu sua liderança sem hesitação. Ele adicionou suas próprias ameaças, calmas e precisas. Seu tom sugeria experiência, do tipo que vinha de anos moldando situações a seu favor. Ele se dirigiu diretamente à equipe, alertando-os sobre as consequências se interferissem. Carreiras poderiam acabar, licenças poderiam desaparecer, reputações poderiam ser apagadas silenciosamente. Ele gesticulou para a sala ao redor deles e a descartou com uma observação fria. Para ele, esta clínica não significava nada, apenas mais um lugar que poderia ser pressionado, comprado ou silenciado, se necessário. Vivian aproximou-se de Helena. A distância entre elas diminuiu lenta e deliberadamente, até que Vivian ficou perto o suficiente para que sua respiração fosse sentida. Ela se inclinou, baixando a voz para que apenas Helena pudesse ouvir. As palavras que se seguiram foram cruéis e íntimas, escolhidas a dedo para humilhar. Cada insulto foi sussurrado, projetado para cortar mais fundo do que qualquer coisa gritada. A compostura de Helena finalmente quebrou. Lágrimas brotaram e transbordaram, escorrendo por suas bochechas sem controle. Seus ombros tremiam enquanto ela tentava conter os soluços, mas ela não revidou. Ela não levantou a voz. Ela não se defendeu. Suas mãos permaneceram travadas sobre o estômago, protegendo a única coisa sobre a qual ela ainda tinha poder. Lily deu um passo à frente instintivamente. O pé da enfermeira mal saiu do chão antes de ser parada. Um segurança mudou de posição, bloqueando seu caminho. Lily congelou, seu rosto se contraindo de frustração e medo. Ela olhou para Daniel, depois para Vivian, depois de volta para Helena. Sua impotência era visível. Daniel levantou a voz apenas o suficiente para ser ouvido claramente. Ele instruiu a segurança a manter a ordem. As palavras soavam razoáveis na superfície, mas a intenção era inconfundível. Controle, não segurança, era seu objetivo. Os guardas hesitaram. Trocaram olhares breves, incerteza tremeluzindo em seus rostos. Eles não estavam acostumados a esse tipo de confronto, especialmente não em um ambiente médico. Ainda assim, permaneceram onde estavam, presos entre a autoridade e a dúvida. Acima deles, a câmera continuava a gravar. A luz indicadora vermelha permanecia firme, sem piscar. Capturou a proximidade de Vivian com Helena, as ameaças de Daniel, o movimento interrompido de Lily e a indecisão dos guardas. Cada segundo acrescentava a uma cadeia ininterrupta de evidências. Vivian mudou de tática. Sua voz caiu, tornando-se mais fria, mais precisa. Ela falou de custódia, de batalhas legais, de como as coisas poderiam ser facilmente arranjadas quando as pessoas certas estivessem envolvidas. Ela alertou Helena
que a maternidade poderia ser tirada dela, que uma única decisão poderia separá-la de seu filho para sempre. A ameaça foi calculada para aterrorizar. Daniel não disse nada. Seu silêncio carregava seu próprio peso. Ele estava ao lado de Vivian, sua postura relaxada, sua falta de objeção falando mais alto do que qualquer concordância poderia. Ao se recusar a intervir, ele confirmou as palavras dela. Ele permitiu que a ameaça permanecesse. A respiração de Helena tornou-se superficial. A sala parecia inclinar-se ligeiramente, enquanto o desespero pressionava sobre ela. Ela se sentiu menor, diminuída, como se o próprio espaço estivesse se fechando. A crueldade não era mais sutil. Era aberta e implacável. Fora da sala de exame, o corredor começou a encher. Membros da equipe se reuniram silenciosamente, atraídos pelas vozes alteradas e pelo mal-estar. Alguns ficaram perto das paredes, outros perto de portas fechadas. Ninguém falava. Os telefones permaneceram abaixados. Todos sentiam que algo sério estava se desenrolando. Então as portas automáticas trancaram. O som foi suave, mas inconfundível. Um clique mecânico ecoou fracamente pelo corredor. As luzes de acesso mudaram de cor. O movimento parou completamente. Ninguém tinha permissão para entrar. Ninguém tinha permissão para sair. Vivian percebeu primeiro. Seus olhos se estreitaram enquanto ela olhava para a saída, depois de volta para Daniel. Algo estava errado. Isso não fazia parte do plano dela. Ela se endireitou, sua confiança vacilando apenas um pouco. A paciência de Daniel começou a diminuir. Ele mudou o peso do corpo e exalou bruscamente, a irritação rastejando em sua expressão. Ele não gostava de incerteza. Ele não gostava de situações que não controlava. Seu olhar disparou para as portas, depois para os guardas, buscando explicação. Atrás do vidro espelhado, a mulher levantou a mão mais uma vez. O gesto foi pequeno, quase imperceptível, mas foi visto. Instruções passaram silenciosamente pela equipe. Sistemas responderam. A clínica continuou a se fechar em si mesma, metódica e calma. A confiança de Vivian rachou. Ela franziu a testa, sua voz subindo novamente, exigindo saber o que estava acontecendo. Ela questionou a equipe, desafiou sua autoridade e insistiu em respostas. Nenhuma foi dada. A mandíbula de Daniel se contraiu. O controle que ele havia assumido estava escorregando. Ele podia sentir. A sala não respondia mais a ele como momentos antes. Atrás do vidro, a mulher observava sem expressão. Ela observou cada reação, cada mudança de poder, a agressão de Vivian, a frustração de Daniel, o colapso de Helena. Ela não deu sinal de emoção, mas suas ações falavam claramente. A situação estava agora contida. A verdadeira autoridade já havia assumido o controle. Os monitores de segurança ganharam vida um a um. Telas montadas ao longo do corredor brilharam, seu clarão cortando a tensão que havia se instalado sobre a clínica. Conversas pararam enquanto as pessoas se viravam para a luz repentina. A atmosfera mudou imediatamente, de ruído caótico para atenção focada, como se o próprio prédio tivesse decidido falar. A transmissão mudou para a sala de exame. O ângulo da câmera se fechou, aproximando-se do centro do espaço. Cada detalhe ficou nítido. A cadeira de exame, as paredes brancas, as figuras paradas dentro do quadro. Então, o momento foi reproduzido. A mão levantada de Vivian apareceu na tela, seguida pelo impacto. O tapa acertou novamente em silêncio, inegável e claro. A imagem congelou brevemente antes de continuar, mostrando o corpo de Helena balançar e sua mão agarrar a mesa para se equilibrar. Uma onda percorreu a equipe. Sussurros irromperam,
contidos, mas inconfundíveis. Cabeças se viraram, alguns rostos endureceram, outros empalideceram. Ninguém podia fingir mais que o que havia acontecido não estava claro. Vivian girou, examinando a sala como se procurasse a fonte das telas. Sua confiança vacilou. Seus olhos correram dos monitores para os guardas, depois para Daniel. O controle que ela projetara momentos antes rachou sob o peso da evidência inegável. A testa de Daniel franziu. Ele olhou para a filmagem, a mandíbula se contraindo à medida que a compreensão se instalava. Isso não era mais uma questão de palavras ou influência. A verdade estava sendo exibida na frente de testemunhas, gravada e preservada. O mal-estar rastejou em sua expressão, substituindo a autoridade calma na qual ele havia confiado. Uma voz cortou os murmúrios. Lily foi chamada à frente. A enfermeira hesitou por uma fração de segundo antes de entrar em cena. Sua postura se endireitou enquanto ela ficava sob as luzes, mãos entrelaçadas firmemente à sua frente. A sala ficou em silêncio novamente enquanto a atenção se voltava para ela. Ela falou claramente. Ela confirmou o que todos tinham visto. Ela descreveu o momento em que Vivian golpeou Helena, o som, a força, o choque que se seguiu. Sua voz tremia apenas ligeiramente, mas suas palavras não vacilaram. Não houve exagero, nem emoção, apenas fatos. Daniel reagiu imediatamente. Ele objetou em voz alta, sua voz subindo com frustração. Ele desafiou a declaração de Lily, questionando sua perspectiva, insinuando mal-entendido. Ele tentou reivindicar a autoridade através do volume e da certeza, mas o esforço fracassou. Vivian gritou em negação. Sua voz cortou agudamente o espaço, estridente e em pânico. Ela insistiu que a filmagem era enganosa. Ela alegou provocação. Ela acusou Helena de manipulação. As palavras vieram rápidas, atropelando umas às outras. Mas nenhuma delas mudou o que a tela já havia mostrado. A transmissão mudou novamente. Desta vez, a câmera do corredor apareceu, com zoom preciso. O rosto de Vivian preencheu a tela, capturado de um ângulo que não deixava dúvidas. O registro de data e hora estava visível. A iluminação estava clara. A perspectiva inegável. Não restava espaço para argumentos. A equipe de segurança se endireitou. Os guardas que haviam hesitado antes ajustaram sua postura, ombros quadrados, mãos posicionadas. Sua atenção não repousava mais em Daniel. A mudança foi sutil, mas absoluta. Daniel percebeu. Ele emitiu outro comando, mais ríspido do que antes, mas não carregava peso. Ninguém se moveu. Ninguém respondeu. A autoridade que ele havia assumido se foi, substituída por uma nova ordem que ele não podia controlar. Dentro da sala de exame, Helena foi guiada gentilmente em direção à porta. 2 membros da equipe ficaram perto enquanto ela caminhava, cuidadosos e protetores. Seus passos eram lentos, o rosto sem cor, mas ela não resistiu. Ela manteve uma mão sobre o estômago enquanto era escoltada para fora, os olhos baixos, a respiração rasa. Ela foi removida do centro do conflito finalmente. O Dr. Andrew King apareceu no corredor, sua presença calma e profissional. Ele se moveu com propósito, examinando rapidamente a condição de Helena. Sem hesitação, ele afirmou que a gravidez exigia a avaliação imediata. Seu tom não deixava espaço para atrasos ou debates. A urgência era médica, não emocional. Ele solicitou um exame rápido para garantir a segurança da criança por nascer. A equipe respondeu instantaneamente, abrindo caminho e preparando a sala. Helena foi guiada para longe, fora de vista, mas não fora de cuidado.
Daniel foi parado. Um guarda parou diretamente à sua frente, firme, mas respeitoso. Daniel foi instruído a permanecer onde estava. O comando não foi formulado como um pedido. Pela primeira vez desde que entrou na clínica, Daniel estava fisicamente restrito. Sua irritação explodiu em raiva. A reação de Vivian foi diferente. Sua compostura desmoronou completamente. O pânico tomou conta enquanto ela olhava dos guardas para os monitores e de volta. Sua respiração acelerou. Sua voz caiu em protestos fragmentados que ninguém reconheceu. Ela percebeu então que a sala havia se voltado contra ela. As grandes portas no final do corredor começaram a abrir. Elas se moviam lenta e deliberadamente, atraindo todos os olhos para elas. A luz entrava de além, revelando um espaço anteriormente não visto. O som dos mecanismos ecoou suavemente, final e decisivo. O silêncio se seguiu. Todos esperaram. As grandes portas no final do corredor terminaram de abrir, e uma única figura deu um passo à frente. A sala pareceu se firmar quando ela entrou, como se o prédio reconhecesse sua presença. A doutora Margaret Hale entrou com passos medidos, sua blusa médica branca e imaculada, sua postura composta e inabalável. Não houve pressa em seu movimento, nenhuma incerteza. Ela carregava a autoridade da mesma forma que os outros carregavam a respiração. Cada membro da equipe reagiu de uma vez, cabeças baixas em uníssono. Conversas pararam. O ruído sutil da clínica caiu em silêncio completo. Não foi o medo que os moveu, mas o reconhecimento. Eles sabiam exatamente quem estava diante deles. Vivian sentiu isso antes de entender. Seu corpo endureceu, sua respiração presa enquanto ela se virava para a porta. A confiança a qual ela se agarrara drenou de seu rosto em um instante. A cor desapareceu de suas bochechas quando seus olhos se fixaram em Margaret. A sala parecia subitamente menor. A reação de Daniel foi mais lenta, mas não menos reveladora. Ele olhou, sem piscar. À medida que o reconhecimento amanhecia, seus ombros ficaram tensos. Ele a conhecia. Ele conhecia o nome. Ele conhecia o poder que o seguia. A certeza em que ele havia confiado até agora rachou visivelmente ao perceber quem estava assistindo. O olhar de Margaret passou por eles. Ela olhou diretamente para Helena. Por um breve momento, a severidade em sua expressão suavizou. Foi sutil, durando apenas uma batida de coração, mas foi inconfundível. Seus olhos pousaram no rosto de Helena, absorvendo a pele manchada de lágrimas, a postura protegida, a mão pressionada protetoramente sobre o estômago. Algo profundo e pessoal tremeluziu sob a superfície de seu controle. Então ela se virou. Sua atenção mudou totalmente para Vivian. O ar pareceu apertar quando Margaret a encarou, calma e imóvel. Sua voz, quando ela falou, foi baixa e precisa. Ela fez uma única pergunta. Em quem você acabou de bater? As palavras eram simples. Não aumentaram em volume ou emoção. Elas não acusaram. Elas exigiram uma resposta. Vivian abriu a boca. Nada saiu. Seus lábios se moveram novamente, a garganta apertando enquanto lutava para formar palavras. A certeza que ela exibira momentos antes se fora. Ela olhou para Daniel, buscando apoio, mas não encontrou nenhum. Sua respiração acelerou, e ela balançou a cabeça ligeiramente, incapaz de responder. Daniel deu um passo à frente. Ele tentou explicar, sua voz cuidadosa, controlada. Ele falou de mal-entendidos, de emoções exaltadas, de situações exageradas. Ele enquadrou o incidente como infeliz, mas inofensivo, algo que não exigia intervenção.
Margaret não permitiu que ele terminasse. Ela levantou a mão apenas o suficiente para detê-lo. Seu gesto firme e final. A interrupção carregava mais autoridade do que qualquer argumento. Daniel silenciou imediatamente. Margaret falou novamente, seu tom inalterado. Ela anunciou que todos os procedimentos estavam suspensos. Cada consulta, cada exame, cada processo administrativo. A clínica faria uma pausa até novo aviso. Não haveria exceções. Ela se virou ligeiramente e dirigiu-se à segurança. Daniel deveria ser mantido no lugar. A instrução foi dada sem ênfase, mas o efeito foi imediato. Um guarda deu um passo à frente, posicionando-se claramente ao lado de Daniel. A mensagem era inconfundível. Daniel não estava mais livre para dirigir a situação. Margaret continuou sem pausa. Ela solicitou assessoria jurídica. Seu advogado deveria ser contatado imediatamente. O pedido foi tratado como uma ordem. Um membro da equipe moveu-se rapidamente para obedecer, já discando o número sem questionar. Então Margaret abordou a vigilância. Todas as filmagens das câmeras deveriam ser seladas. Cada gravação preservada na íntegra. Sem acesso, sem autorização, sem exclusões, sem edições. A evidência deveria permanecer intocada. Helena assistiu em silêncio. Ela estava a alguns passos da atividade, o coração batendo forte enquanto absorvia a cena. A mulher diante dela parecia familiar de uma forma que ela ainda não conseguia explicar. A voz, a presença, a maneira como ela se colocava entre o perigo e a segurança sem hesitação. Seus olhos se encontraram. Helena sentiu uma atração estranha, uma dor que ela não entendia, memórias que ela não possuía, roçaram sua consciência. Ela procurou no rosto de Margaret respostas que ela ainda não sabia como perguntar. Margaret não a alcançou. Ela não cruzou a distância entre elas. Ela não a abraçou, nem disse seu nome. Em vez disso, ela deu um passo à frente e se colocou diretamente na frente de Helena, seu corpo formando uma barreira. O gesto foi deliberado e protetor. Uma declaração sem palavras. Nada alcançaria Helena agora. Vivian ficou congelada. Seu medo havia se transformado em algo mais pesado. Ela assistiu à troca, a compreensão rastejando lentamente. O poder na sala havia mudado completamente e não estava retornando para ela. Ela não tinha mais palavras, nem ameaças a oferecer. Daniel permaneceu em silêncio. O guarda ao seu lado não se moveu. Sua autoridade, antes inquestionável, se fora. Ele entendeu agora que sua influência não significava nada aqui. Margaret examinou a sala uma última vez. Seus olhos passaram pela equipe, pelos guardas, pelos monitores, pelas portas seladas. Tudo estava exatamente como deveria estar. A situação estava contida. O controle havia sido recuperado. Ninguém falou. Ninguém ousou. A verdade ainda não havia sido dita em voz alta, mas pairava inequivocamente no ar. O poder havia mudado de mãos, silenciosa e decisivamente. Margaret Hale levantou a mão e a sala respondeu. Membros da equipe que estavam parados ao longo das paredes se endireitaram e se aproximaram. Enfermeiras, administradores e seguranças se reuniram silenciosamente, formando um círculo frouxo ao redor do centro da clínica. Conversas pararam. Telefones foram baixados. Cada olho se voltou para Margaret enquanto ela tomava seu lugar sob as luzes do teto. Ela ficou no meio da sala, calma e composta, sua blusa branca imaculada. A postura era deliberada. Este não era um confronto nascido do impulso. Era um anúncio. Ela falou claramente e sem hesitação. Ela se apresentou. Sua voz carregou pelo espaço com autoridade medida, enquanto ela declarava seu nome completo e função.
Ela explicou que era a dona da clínica, a pessoa que a fundou, a construiu e a protegeu por anos. As palavras pousaram com força tranquila, remodelando o significado de tudo o que havia acontecido momentos antes. O rosto de Vivian perdeu a cor. Sua boca caiu ligeiramente aberta quando o entendimento a atingiu. O chão sob sua confiança desapareceu. Ela balançou onde estava, sua arrogância anterior substituída por descrença e medo. Esta não era a autoridade que ela esperava enfrentar. Daniel reagiu uma batida de coração depois. Ele deu um passo para trás sem perceber, seus calcanhares raspando suavemente contra o chão. Sua respiração mudou, rasa e controlada enquanto a realidade se instalava. Ele entendeu as implicações imediatamente. Ele sabia o que isso significava. Margaret se virou e estendeu a mão. Ela apontou diretamente para Helena. O gesto foi simples, mas traçou uma linha nítida através da sala. Cada olhar seguiu a direção de seu dedo, pousando na mulher de vestido azul céu claro que estava quieta perto da parede. Margaret falou novamente. Ela disse as palavras claramente, sem cerimônia ou hesitação. Esta é a minha filha. O silêncio caiu. Foi completo e absoluto, como se a própria clínica tivesse parado de respirar. Ninguém se moveu. Ninguém falou. O peso da declaração pressionou a sala, pesado e inegável. Helena sentiu o mundo inclinar. Seu peito apertou enquanto ela olhava para Margaret, sua mente lutando para processar o que acabara de ouvir. A mulher que ela sentira como familiar agora estava revelada de uma maneira que ela não poderia ter imaginado. Suas pernas enfraqueceram e ela estendeu a mão instintivamente, firmando-se nas costas de uma cadeira. Vivian gritou. O som foi agudo e desesperado, cortando o silêncio como uma rachadura de vidro. Ela gritou em protesto, negando a afirmação, acusando Margaret de manipulação. Sua voz subiu, frenética e estridente, mas não carregava autoridade agora. Era ruído, sem poder. Daniel não conseguia falar. Seus lábios se abriram como se ele pudesse responder, mas nenhuma palavra veio. Seus olhos se moveram de Margaret para Helena e de volta, o pânico aumentando à medida que suas opções desapareciam uma a uma. A sala não o ouvia mais. Ele estava exposto, despido de influência. Margaret continuou. Ela falou brevemente do passado. 15 anos atrás, uma criança havia sido tirada dela em circunstâncias que nunca foram totalmente resolvidas. A perda moldou sua vida, impulsionou seu trabalho e endureceu sua determinação. Ela não elaborou. Ela não dramatizou. Ela declarou os fatos como eram. Seus olhos retornaram a Helena. Não havia raiva em seu olhar, apenas arrependimento e reconhecimento. Sem palavras, ela ofereceu um pedido de desculpas. Foi carregado na maneira como sua expressão suavizou, na firmeza de sua presença. Ela não estendeu a mão, mas a mensagem era clara. Helena desabou. As lágrimas vieram de repente, avassaladoras e incontroláveis. Seus ombros tremiam enquanto ela cobria o rosto, a verdade colidindo com ela de uma só vez. Anos de perguntas sem resposta e solidão silenciosa surgiram à superfície. Ela chorou abertamente. Sua compostura se foi. Margaret respondeu imediatamente. Ela se virou para a segurança e emitiu uma instrução breve. Guardas se moveram de uma vez, suas ações coordenadas e firmes. Vivian foi separada de Daniel, seu braço puxado de onde ela tentara se agarrar. Ela resistiu fracamente, gritando protestos que ecoavam inutilmente contra as paredes. O controle de Daniel entrou em colapso. Ele tropeçou para trás mais um passo,
sua respiração irregular, sua compostura perdida. O medo substituiu o cálculo quando ele percebeu as consequências do que acabara de ser revelado. Seus olhos correram pela sala, procurando uma saída que não existia. Margaret sinalizou novamente. Comunicações foram iniciadas, equipes jurídicas contatadas, autoridades externas notificadas. A maquinaria da responsabilidade começou a se mover com precisão e velocidade. Não houve pressa, nem caos, apenas ação deliberada. A imprensa foi informada, chamadas foram feitas, mensagens enviadas. Em poucos momentos, a presença de atenção externa era iminente. O que aconteceu dentro da clínica não permaneceria escondido. As paredes que antes continham o conflito estavam se abrindo. As portas na entrada da clínica se escancararam. A luz inundou do lado de fora, trazendo o ruído de vozes distantes e movimento. O espaço privado não estava mais selado. O que fora ocultado agora estava exposto, pronto para enfrentar o escrutínio público. Helena estava tremendo. Ela limpou o rosto lentamente, respirando de forma instável. A verdade ainda parecia irreal, mas a presença de Margaret ao lado dela a ancorava. Ela não estava mais sozinha na sala. A mudança foi profunda, mesmo enquanto o choque persistia. Vivian foi puxada para mais longe. Seus protestos desapareceram em murmúrios frenéticos, enquanto os guardas a guiavam para o lado. A distância entre ela e Daniel aumentou, tanto física quanto simbólica. Qualquer aliança que tivessem compartilhado estava se dissolvendo sob pressão. Daniel permaneceu enraizado no lugar. Ele olhou para as portas abertas, entendendo que a situação havia passado além de seu controle. O mundo lá fora estava se fechando, e não havia nada que ele pudesse fazer para pará-lo. Margaret permaneceu no centro. Sua postura não mudou, enquanto a clínica se enchia de movimento e atenção. Ela tinha dito o que precisava ser dito. A verdade agora era pública dentro daquelas paredes. O custo estava começando a tomar forma. Policiais chegaram com urgência controlada, sua presença mudando imediatamente o tom da clínica. Uniformes preencheram a entrada e desceram pelo corredor em uma linha ordenada. A autoridade que carregavam era silenciosa, mas absoluta. Conversas pararam novamente, substituídas pelos sons suaves de rádios e passos medidos. Vivian foi abordada primeiro. Um oficial falou com ela calmamente e informou que ela era obrigada a cooperar. As palavras eram processuais, desprovidas de emoção. Ela olhou de volta incrédula. Sua bravata anterior se fora. Quando ela foi guiada para o lado para interrogatório, seus protestos começaram a subir, agudos e frenéticos, mas não carregavam peso. Ela foi escoltada para uma área separada, vigiada de perto, seus movimentos restritos. Daniel foi questionado onde estava. Outro oficial se dirigiu a ele diretamente, fazendo perguntas claras e diretas. Daniel tentou responder com confiança, escolhendo suas palavras com cuidado, mas o cenário não o favorecia mais. Ele foi solicitado a permanecer disponível e não deixar as instalações. O pedido foi firme e não era opcional. A equipe técnica moveu-se rapidamente. Sistemas de câmeras foram acessados e duplicados. Discos rígidos foram removidos, rotulados e selados. Cada gravação da clínica foi preservada e armazenada sob supervisão oficial. O processo foi metódico e completo, não deixando espaço para interferência. O Dr. Andrew Kim deu um passo à frente. Ele falou com clareza profissional, explicando as implicações médicas do que havia ocorrido. Ele confirmou que o estresse e o choque físico poderiam representar um sério risco para uma gravidez naquele estágio. Sua avaliação foi factual e baseada na realidade clínica.
A gravidade de suas palavras se instalou pesadamente sobre a sala. Arquivos médicos foram trazidos em seguida. Registros de pacientes relacionados ao incidente foram protegidos e selados. Cada documento foi catalogado e protegido, garantindo que nada pudesse ser alterado ou removido. O peso do procedimento oficial continuou a crescer, camada por camada. O advogado de Margaret chegou. A presença de assessoria jurídica foi imediata e inconfundível. O advogado foi diretamente para o lado de Margaret, trocando breves palavras e revisando a situação. Instruções foram dadas calmamente e executadas sem demora. A proteção legal agora cercava cada ação tomada. O corredor fora da clínica encheu rapidamente. Repórteres e equipes de câmera se reuniram, lotando o espaço além das portas. Microfones foram levantados. Câmeras foram apontadas para a entrada. O zumbido de vozes e luzes piscando marcou a chegada da atenção pública. O que começou em privado agora estava empurrando para fora, para o mundo. A notícia se espalhou rapidamente. Atualizações apareceram em telas e telefones quase instantaneamente. Detalhes viajaram mais rápido que explicações. A história tomou forma em fragmentos, depois se solidificou em uma narrativa única e inegável. O incidente não estava mais contido por paredes. Vivian desabou. Seus choros ecoaram quando ela percebeu a dimensão do que estava se desenrolando. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela gritava explicações que ninguém pediu. Sua voz oscilava entre raiva e medo, mas os oficiais não responderam. Eles registraram, observaram e continuaram. Daniel tentou fazer uma ligação. Ele pegou o telefone com urgência praticada, mas um oficial interveio e o parou. O dispositivo foi tirado de sua mão. A mensagem era clara. A influência não alteraria o processo que se desenrolava ao seu redor. Sua frustração era visível. Sua compostura rachando. Os efeitos chegaram além da clínica. Mensagens de parceiros de negócios e associados começaram a aparecer. Reuniões foram canceladas. Compromissos foram retirados. Investidores se distanciaram. A base da vida profissional de Daniel começou a fraturar sob o peso da exposição pública. A filmagem das câmeras foi divulgada. A imagem do tapa apareceu em telas, reproduzida e analisada. A clareza não deixava espaço para a interpretação. O momento foi congelado, compartilhado e julgado por milhares de olhos. A indignação seguiu rapidamente. A reação pública intensificou-se. Vozes se levantaram em condenação. O apoio a Helena aumentou. A narrativa mudou decisivamente. Não mais centrada em influência ou riqueza, mas em responsabilidade. A resposta foi imediata e avassaladora. Margaret ficou ao lado de Helena. Ela se posicionou perto, sua presença firme e protetora. Ela não falou com a imprensa. Ela não ofereceu declarações. Seu foco permaneceu em Helena, sua atenção inabalável. Helena foi guiada para longe. A equipe a levou gentilmente para uma sala privada, longe do barulho e do escrutínio. O espaço era silencioso e seguro. Ela se sentou devagar, sua respiração finalmente começando a se firmar. O caos lá fora parecia distante agora, abafado por portas fechadas. Margaret a seguiu. Pela primeira vez ela pegou a mão de Helena. O contato foi breve, mas significativo, ancorando ambas. Helena sentiu uma sensação de segurança que não conhecia momentos antes. O medo afrouxou o aperto. Vivian foi colocada sob restrições. A decisão foi processual, realizada sem drama. Algemas de metal fecharam em torno de seus pulsos, enquanto os oficiais se preparavam para escoltá-la para longe. Seus protestos desapareceram em soluços à medida que a realidade da situação
se instalava totalmente. Daniel foi levado logo depois. Ele foi escoltado sob vigilância, sua postura rígida, seu rosto ilegível. O caminho que ele percorreu estava alinhado com câmeras e observadores silenciosos. Ele não olhou para trás. As portas da clínica se fecharam. O barulho de fora diminuiu enquanto o espaço era selado mais uma vez. Lá dentro, o ar parecia diferente, mais leve, como se o próprio prédio tivesse exalado. O confronto imediato havia terminado, mas as consequências estavam apenas começando. O julgamento aguardava além daquelas paredes. Daniel Ward enfrentou a investigação com uma compostura rígida que não durou muito. O que começou como um interrogatório formal rapidamente se expandiu para um inquérito completo que tocou cada canto de sua vida profissional. Investigadores agiram com precisão, solicitando documentos, contas e explicações que não podiam mais ser atrasadas ou evitadas. A certeza que ele carregava se dissolveu sob a pressão constante do escrutínio. Suas operações comerciais foram congeladas. O acesso bancário foi restrito. Transações foram interrompidas. Escritórios que antes funcionavam sem problemas silenciaram à medida que as ordens legais entravam em vigor. Funcionários esperavam sem direção. Contratos suspensos no limbo. A estrutura que Daniel havia construído ao longo dos anos parou de se mover quase da noite para o dia. A queda de Vivian foi mais rápida. Seu nome desapareceu de espaços sociais e círculos profissionais com velocidade chocante. Convites foram retirados, associações negadas. A opinião pública virou-se contra ela decisivamente, não deixando espaço para simpatia. A atenção que ela procurava agora a esmagava sob seu peso. Contratos foram cancelados em ondas. Acordos dissolvidos. Parcerias terminaram abruptamente. Marcas cortaram laços sem explicação. Cada rescisão aumentava a sensação de colapso, retirando camadas de segurança e status que antes pareciam permanentes. A mídia seguiu implacavelmente. Câmeras acompanhavam cada desenvolvimento. Artigos apareciam a cada hora. Analistas debatiam motivos e consequências, enquanto comentaristas revisitavam a filmagem repetidamente. A história não desapareceu. Ela se intensificou, alimentada pela indignação pública e pela clareza das evidências. Daniel negou tudo. Suas declarações oscilavam entre confiança e desespero à medida que a pressão aumentava. Ele insistiu em mal-entendidos e deturpações, agarrando-se a explicações que ficavam mais fracas a cada nova revelação. Quanto mais ele falava, menos convincente soava. Evidências acumulavam-se constantemente. Registros se alinhavam. Testemunhos coincidiam. Vídeo e documentação formavam uma corrente que não podia ser quebrada. Cada peça reforçava a próxima, não deixando lacunas, nenhuma incerteza. A narrativa endureceu em fato. Vivian voltou-se contra Daniel. Suas acusações vieram de repente, impulsionadas pelo medo e autopreservação. Ela o culpou por encorajar seu comportamento, por prometer proteção que nunca se materializou. Suas palavras eram afiadas e amargas, dirigidas à pessoa que ela acreditava ter falhado com ela. Margaret não respondeu emocionalmente. Ela observou os procedimentos à distância, seu foco fixado inteiramente no bem-estar de Helena. Ela recusou entrevistas. Ela recusou comentários. Sua atenção permaneceu onde pertencia, firme e inabalável. Proteger sua filha tornou-se sua prioridade. Arranjos foram feitos silenciosamente. A segurança foi reforçada. Acompanhamentos médicos foram agendados.
Cada decisão centrava-se na estabilidade e no cuidado, em vez de retaliação ou espetáculo. Helena assistiu às notícias em silêncio. Ela seguiu os desenvolvimentos de uma sala tranquila, seu telefone descansando intocado ao lado dela. As imagens e manchetes passavam diante de seus olhos, mas ela não reagia exteriormente. Sua energia era conservada, seu foco para dentro. A gravidez permaneceu segura. Avaliações médicas confirmaram que a criança não havia sido prejudicada. Cada confirmação trazia alívio, aliviando o nó apertado de medo que havia se formado antes. Helena respirava mais livremente à medida que o perigo imediato passava. Ela começou a se recuperar. O sono voltou lentamente. O apetite seguiu. A tensão que mantinha seu corpo rígido começou a se soltar. A cura não veio de uma só vez, mas começou, constante e real. Acusações formais foram apresentadas contra Daniel. A decisão foi entregue com clareza e finalidade. Ele foi informado da acusação e da abrangência do caso contra ele. O peso da consequência se instalou totalmente, finalmente. Vivian enfrentou acusações de agressão. A acusação foi direta e apoiada por provas inegáveis. Não houve ambiguidade na alegação. A responsabilidade havia chegado a ela também. O tribunal abriu audiências preliminares. Os procedimentos começaram sem cerimônia. Datas foram marcadas. A documentação foi revisada. O processo avançou metodicamente, impulsionado por evidências em vez de emoção. A justiça começou a tomar forma. Não foi barulhenta ou dramática. Avançou através do procedimento e da lei, construída sobre fatos em vez de indignação. O sistema fez o que foi projetado para fazer. Helena não compareceu imediatamente. Ela permaneceu longe do tribunal, apoiada por aconselhamento médico e escolha pessoal. Sua presença não era necessária para que o processo continuasse. Sua ausência não enfraqueceu o caso. Margaret a representou legalmente. Ela ficou em seu lugar, firme e composta, garantindo que os interesses de Helena fossem protegidos em cada estágio. Seu envolvimento foi preciso e controlado, focado no resultado em vez da aparência. Um novo capítulo aguardava. O colapso estava completo. O que se seguiria não seria apenas sobre exposição ou punição, mas sobre reconstrução. O caminho à frente estava se abrindo, moldado pela verdade e responsabilidade. Helena descansava em uma sala de parto tranquila, onde o ruído do mundo exterior não podia alcançá-la. As luzes eram suaves e constantes. O ar parecia calmo, não carregando nenhuma da urgência que a seguira por tanto tempo. Pela primeira vez desde o incidente na clínica, sua respiração estava uniforme. Seu corpo podia estar presente sem medo. Ao lado da cama, seu vestido azul céu claro estava dobrado cuidadosamente em uma cadeira. O tecido mantinha a memória do que ela havia suportado, mas agora esperava na quietude, não mais um escudo. Era simplesmente roupa, não mais armadura. Margaret ficou perto. Ela não andava de um lado para o outro, nem dava instruções. Ela permaneceu ao lado de Helena, atenta e silenciosa, oferecendo presença em vez de autoridade. Não havia distância entre elas agora. O espaço que existira por 15 anos havia desaparecido silenciosamente. Helena estendeu a mão. Margaret a pegou sem hesitação. O contato foi firme e tranquilizador. Não eram necessárias palavras para explicar o que havia mudado. A barreira entre mãe e filha se fora. O parto começou sem caos. Médicos e enfermeiras moviam-se com precisão silenciosa, suas vozes calmas e medidas. Helena focou na respiração, no ritmo que a guiava para frente. O medo não tomou conta.
Ela não estava sozinha. Momentos depois, a sala se encheu de som. O choro de um recém-nascido subiu claro e forte, cortando a quietude. Era agudo, vivo, inegável. O som carregava alívio, liberação e a promessa de continuação. A compostura de Margaret finalmente quebrou. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela olhava para a criança, dominada pelo peso do que havia sido perdido e do que havia sido encontrado novamente. Ela não tentou esconder sua emoção. Este momento pertencia à verdade, não ao controle. Helena sorriu. Foi pequeno no início, incerto, como se seu rosto tivesse esquecido como. Então ficou mais firme. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela se permitiu desde que tudo se desenrolou. O alívio suavizou suas feições enquanto ela segurava seu filho perto. Fora da sala, o mundo continuava a girar. Meios de comunicação divulgaram relatórios finais sobre o caso. Atualizações resumiram resultados em vez de especulações. A história que antes dominava as manchetes começou a fechar. A atenção seguiu em frente, deixando para trás clareza em vez de ruído. A sentença de Vivian foi anunciada. O veredicto foi firme e final. A responsabilidade foi entregue através da lei, não do espetáculo. Suas ações foram reconhecidas pelo que eram, e as consequências seguiram sem ambiguidade. Daniel perdeu tudo. Sua riqueza, influência e posição se dissolveram sob julgamento e exposição. O poder que ele exercia não existia mais. Seu nome tornou-se um lembrete de advertência, em vez de um símbolo de sucesso. Clínica retornou às operações normais. Consultas foram retomadas. Corredores encheram-se novamente com passos silenciosos e cuidados de rotina. O lugar que testemunhou o dano retornou ao seu propósito. A cura substituiu a perturbação. Margaret fez uma escolha. Ela recuou do controle e colocou a tomada de decisão nas mãos de Helena. A autoridade mudou suavemente, intencionalmente. Não foi uma transferência de poder, mas um ato de confiança. Helena aceitou. Ela escolheu uma vida mais lenta, centrada na recuperação e presença em vez de urgência. Seus dias não eram mais ditados pelo medo ou reação. Eram moldados pelo cuidado. Mãe e filha começaram a recuperar o tempo. Falavam dos anos perdidos sem amargura. Pequenas conversas preenchiam o espaço onde a ausência viveu um dia. A cura não exigia explicação. Ela crescia através de momentos compartilhados e compreensão silenciosa. O medo não guiava mais Helena. Ela se movia pelos dias, sem tensão apertando seu peito. O instinto de se preparar para o pior desapareceu. A segurança havia se tornado real. O silêncio perdeu seu peso. Não sinalizava mais perigo ou abandono. Tornou-se repousante, um lugar onde a respiração podia se acomodar. A proteção permaneceu. Era constante e discreta, presente sem dominância. Helena não precisava olhar por cima do ombro. Ela estava cercada por cuidado, em vez de vigilância. A luz da manhã entrou na sala. Filtrou-se pela janela em faixas suaves, tocando as paredes e o chão. O mundo lá fora esperava pacientemente, não mais ameaçador. A porta se abriu, não para o caos ou confronto, mas para um futuro moldado pela verdade. Uma vida definida não pelo que foi tirado, mas pelo que foi restaurado. Um novo começo estava logo além do limiar.